Bom, meus queridos, nós vamos estar meditando numa palavra, mais uma vez, nesse dia. Aqui está a palavra, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Li até o versículo 3. Bom, olhando para isso aqui é uma admoestação. Bom, admoestação, ela é uma exortação com brandura ou uma ordenança não pesada. Então, eu estou te admoestando para que, antes de tudo, possam se fazer deprecações, ou seja, súplicas, orações e intercessões. Eu li num comentário bíblico que diz assim: é meio difícil fazer uma diferença realista entre as três primeiras colocações. Bom, a oração é um termo comum na nossa boca. Agora, a súplica, como diz aqui, e a intercessão, elas parecem nos dar a noção que essa oração, esse fato de se chegar a Deus para poder falar com Deus em relação às outras pessoas, estaria tendo nessa oração não apenas o citar de um nome, mas o tomar o lugar da pessoa em algumas coisas que eu sei ou que eu acho que ela pode estar precisando. Bom, eu sei quando ela me pede, eu sei quando eu vejo o que está acontecendo, porque quando eu ouço alguma coisa, alguma dificuldade, mas eu posso achar, né, quando Deus me inquieta o coração. Meus queridos, muitas vezes o Espírito nos faz lembrar de alguém, fora da oração e na continuidade da nossa oração. Vem-nos uma vontade de orar por alguma coisa que, quem sabe, não seria exatamente aquilo que transparece olhando assim para as pessoas. Por quê? Porque é uma revelação. É como se fosse uma intuição que vem ao coração. E nós devemos responder a essa oração, porque Deus está querendo usar as nossas vidas para, de alguma forma, abençoar alguém. Então aqui diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões. Bom, aqui faz a minha e a tua oração largar, como se diz, né, o nosso próprio eu, e não é errado orar por si próprio, pela sua família, mas quando fala por todos os homens, diz respeito à nossa família maior, à igreja, aos vizinhos, aos amigos e aos inimigos. Todo mundo tem alguém que de alguma forma o é, em algum momento, quem sabe da própria família, ou quem sabe em algum momento alguém que lhe é como se fosse um inimigo. A palavra de Deus diz para orarmos e suplicarmos e intercedermos por aqueles que estão na nossa volta. E diz que devemos também dar graças pela vida de todos os homens. Bom, aqui tem uma coisa nova, né? Dar graças. Como assim dar graças? Normalmente a gente vive e convive com as pessoas e usufrui daquilo que as pessoas nos dão, quem sabe na sua amizade, nos seus conselhos, em alguma ajuda financeira, estrutural, quem sabe
quem sabe até orando por nós, ou até tendo a sua fidelidade à nossa volta. Meus queridos, nós temos a tendência de acostumarmos com as coisas que nos são feitas e simplesmente, quem sabe, termos um companheiro, um amigo dentro da igreja ou no mundo, né? E simplesmente nos acostumamos com isso, como se isso fosse a coisa normal. Mas sempre haverá pessoas que não têm aquilo que nós temos. E muitas vezes podemos, quem sabe, conviver com as pessoas achando que elas não fazem mais do que a sua obrigação e deveriam fazer mais. Então a palavra de Deus diz que nós devemos estar agradecendo pela vida de todos os homens. Vamos dizer uma coisa, eu acho que muitas vezes podemos ser até mais gratos pelos que estão de fora e temos dificuldade de sermos gratos por aqueles que estão perto. Porque estes nos suportam, estes convivem conosco, conhecem os nossos erros, conhecem e convivem com o nosso temperamento. E verdadeiramente, às vezes, essas pessoas que estão na nossa família, que são os mais próximos, eles vendo então não somente as qualidades e as virtudes, mas também nossos defeitos, eles convivem conosco, e vou usar essa palavra, nos suportando, né? Bom, pastor, eu não preciso ser suportado. Bom, isso é o que tu pensa, meu querido, isso não é o que os outros pensam, porque todo mundo tem mania, todo mundo tem coisas que são ruins de conviver. Mas todo mundo tem virtudes, tem qualidades, tem coisas que são diferenciadas. Poder ter esse olhar e esse pensamento de conseguir ver o bom é como se Deus estivesse dizendo assim através do Espírito Santo. Eu quero que tu dê graças, então eu quero que tu pense naquilo que é bom, para poder agradecer. Eu quero que tu procure não o mal, porque nós vivemos num mundo crítico que sempre procura o que é ruim, sempre procura o que é mal. Os noticiários só dão notícias ruins, com muita raridade dão notícia boa. Então o homem, o ser humano caído, essa natureza caída, ela é crítica por excelência. E o novo homem vestido novamente em Cristo Jesus, ele precisa dar graças, orar, suplicar, orar e interceder e dar graças por todos os homens. Isso diz respeito à vida de um cristão. E na medida que o cristão cresce, amadurece e está realmente na vontade de Deus, ele vai fazer isso. Meus queridos, mas aqui diz assim, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, que exercem autoridade. É muito comum as pessoas aspirarem os cargos de liderança e de posição, mas não é fácil. Eu já disse uma vez ou outra, falando, para alguns irmãos, disse assim, bom, às vezes ser líder não é fácil. E às vezes eu mesmo já me vi pensando mais de uma vez, quando chega um monte de problemas para resolver, eu digo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer? Aí me veio um pensamento, assim, bom, Deus me fez líder para resolver, quem tem que resolver sou eu vou resolver, Deus vai me dar graça para resolver, e vou enfrentar a situação. Observe então, primeiramente fala dos reis, os que exercem autoridade, porque não existe autoridade que não tenha sido levantada por Deus. Todas as autoridades, diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, foram levantadas por Deus para que haja uma lei, para que haja uma ordem, para que haja uma estruturação. Agora, olhando nesse tempo onde o Brasil está uma bagunça, onde tiraram o poder do federal e deram, então, um poder aos governadores e aos prefeitos que nós nunca imaginaríamos que eles teriam. Nós nunca vimos isso acontecer. Bom, nós podemos tomar um partido ou outro, mas a verdade é que nós devemos orar pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Meus queridos, a nossa oração, ela precisa ser no sentido que eles possam ter sabedoria, que eles não venham a ser influenciados e pesados pelos demônios, que eles possam ter livramento naquilo que é justo, para que possam fazer um governo justo para o povo, que possam conduzir o país como um instrumento de Deus para levar o país para a prosperidade.
A Bíblia diz e declara um princípio que se um reino estiver dividido, ele não vai subsistir. Eu penso que no tempo da minha vida, quem sabe da tua, nunca se foi tão necessário uma intercessão pelo Brasil, pelo Bolsonaro, pelos seus ministros, né? Porque há muitos demônios que querem destruí-los, para destruir o país. E também pelos governadores e pelos prefeitos, para que eles possam ter iluminação. Aqueles que estão com sinceridade querendo fazer as coisas em relação a essa situação que estamos vivendo, que eles possam ter a sua mente iluminada. E se aqueles que têm algumas maquinações injustas e perversas, que venha a ser exposto, ou que eles venham a se arrepender, que eles venham mudar de opinião, que a vontade de Deus seja feita no Brasil. Falando isso, a palavra de Deus diz assim, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O que significa isso? Uma vida quieta e sossegada, pacífica. Se o país for mal, se o país entrar em convulsão, em guerra civil, se o país tiver um atrito, nós não vamos poder viver de uma forma quieta e pacífica. Isso vai nos abalar também. Isso não é bom, isso não é uma coisa boa. Há muitos caminhos que podem ser traçados para resolver uma mesma coisa. Nós, quem sabe, hoje podemos pensar, se for da vontade de Deus, que realmente venha e haja então um momento, uma situação onde possa vir uma intervenção militar nesse país. Agora, se não for da vontade de Deus, Deus pode resolver isso de uma outra forma. Deus pode resolver isso de uma outra forma. E aqui então está escrito que diz assim, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, pacífica, e em toda piedade e honestidade. Meus queridos, em toda piedade. Por que em toda piedade? Porque se nós tivermos uma vida pacífica, quieta, se nós não tivermos com as estruturas do governo, do país abalada, nós vamos poder levar a nossa vida de uma forma piedosa. Ou seja, a piedade é viver uma vida consagrada a Deus. É poder orar, poder servir a Deus, poder ir ao culto, poder fazer tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, tendo amor por Deus, amor pela religião, que é a religião verdadeira, amor pelos irmãos. Isso é uma vida piedosa, amor pelas pessoas. Agora, se o país, se as coisas ficarem conturbadas, nós não vamos conseguir viver uma vida piedosa, porque os homens se enchem de amargura. Existe uma série de perigos, de perseguições, de precariedades que acabam tirando a força que nós temos. Então, falando sobre isso, eu quero dizer que ter uma vida piedosa e honesta. Podemos ser tentados até nessas circunstâncias. Então, é como se o Senhor dissesse assim, olha, na verdade, ore pelos reis, ore por aqueles que estão em autoridade e exercem autoridade porque estão em eminência, porque no bom trato, no bom caminhar deles, no equilíbrio, na sensatez, na sabedoria de Deus sobre a vida deles, o país vai ser abençoado. Existe um princípio na Escritura que diz assim, olha, ore pela prosperidade da cidade, porque se a cidade prosperar, você vai prosperar também. Meus queridos, olha o que a palavra de Deus diz. Devemos orar então por todos os homens, orando, suplicando, intercedendo e dando graças. E devemos orar especialmente pelos reis e por aqueles que exercem autoridade, para que venhamos ter uma vida então quieta, tranquila, sossegada, pacífica, e possamos exercer então o nosso caminhar com uma vida piedosa, amando a Deus e amando as pessoas conforme Deus prescreveu, e podendo andar de uma forma honesta, sem sofrer tentações e pesos, quem sabe que ficariam insuportáveis, para que pudéssemos caminhar num caminho, quem sabe sendo muito provados, e isso nos poderia ser por pesado. Que Deus nos dê graça para voltarmos o nosso coração para este princípio, para esta admoestação, porque isso é precioso e valoroso diante de Deus, que diz logo abaixo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe.